E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, a gente percebe o quanto Marcos se preocupou em nos apresentar Cristo soberano, sobre a natureza, sobre a história, sobre o mundo espiritual, sobre a lei. É incrível isso. Mas talvez algo que os irmãos não tenham percebido é o quanto o Evangelho de Marcos é objetivo. Eu sou dessa escola que defende que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ali por volta do ano 40, 50 depois de Cristo, já começou a circular o Evangelho de Marcos. Por vários motivos, mas o principal deles é o quanto a narrativa é objetiva e o quanto os demais evangelistas tomam conteúdo de Marcos. Hoje nós temos só 4 passagens exclusivas de Marcos. O resto encontra em Mateus, encontra em Lucas. E Marcos não dá muitos detalhes, que os demais evangelistas são preocupados com isso. Eu olho para Marcos, tem 16 capítulos. Mateus, por exemplo, tem 28. Lucas, 24 capítulos e João, 21. Mesmo se eu olhar para o volume, o Evangelho de Marcos tem 2/3 do tamanho de Mateus. Então, talvez, e eu acredito nisso, que Marcos é o primeiro evangelho. Mas faz uma conta simples comigo. Se Jesus morreu em 33, em 40, todo mundo que viu os acontecimentos, ou todo mundo é uma força de expressão, mas em 40, 7 anos depois, se a data mais antiga de 40 estiver certa, eu tenho todo mundo que viu os acontecimentos, viu também a circulação do Evangelho de Marcos. Gente, é possível mentir, mas mentir na frente da testemunha já é outra história. O Evangelho de Marcos começa a circular, eu tenho testemunhas dos acontecimentos e eu não tenho ninguém dizendo, é mentira. Eu olho para a história, não tem documentos que negam o que está escrito nos evangelhos. Quando Lucas escreve o dele, Evangelho de Lucas, olha no versículo 1, ele já começa assim: muitos outros empreenderam a escrever acerca dos acontecimentos. Quer dizer, Lucas já começa dizendo que ele não foi o primeiro. Talvez ele esteja citando Marcos como fonte, sendo o primeiro. Outra riqueza importante em Marcos é que ele escreve em ordem cronológica. É o único evangelho que escreve tudo na ordem dos acontecimentos. Então, se você quer uma linha de tempo, Marcos é essa linha de tempo. Por exemplo, o Sermão do Monte, nós estudamos aqui. Mateus pegou vários ensinos de Jesus, reuniu todos a partir do capítulo 5 de Mateus, e eu tenho o Sermão do Monte. Marcos não faz isso. Ele traz tudo em ordem cronológica. E outra questão em Marcos é o quanto ele é preocupado com a ação. Ele não dedica tempo a dizer nome de cidade, tempo de viagem. E quem lê o Evangelho de Marcos percebe expressões do tipo: logo, imediatamente, assim que, saindo dali, justamente para ter essa narrativa da ação. Se fosse um filme, o Evangelho de Marcos seria um filme de ação. Ele sai de uma cena e entra na outra, sai de um acontecimento e vai para o outro. Então Marcos tem essa ênfase. Bom, os irmãos estão lendo o Evangelho de Marcos, recomendo que o façam. Irmãos, são 16 capítulos. Se você ler 2 capítulos no sábado, 2 no domingo, no final do mês você leu todo o Evangelho de Marcos. E ainda pode falar por aí que leu um livro da Bíblia inteiro em tempo recorde. Olha aí. Eu acho que é um bom investimento de tempo, não é? De vez em quando eu vejo o pessoal na internet pedindo dica de série para assistir na televisão, né? A minha sugestão sempre é: Os Evangelhos é uma franquia com 4 temporadas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Tem milagre, efeito especial, tem mundo espiritual, tem traição, tem sabedoria. Matam o herói e ele ressuscita no final. Olha só,
Isso é uma dica de série muito boa para todo mundo acompanhar aqui, né? Extraordinária. E ainda é verdade. Né? E ainda é verdade. Meus irmãos, eu vejo Marcos preocupado em apresentar Jesus como Deus e como Salvador da humanidade. E aí eu posso estar errado na minha análise, mas quando eu falo para vocês apresentar como Deus, eu noto aqui com uma boa clareza, mas talvez os irmãos discordam de mim, mas aí podem discordar à vontade. É uma análise que eu faço do texto de Marcos, que eu vejo Marcos preocupado em confrontar os deuses da época dele. Eu olho para o panteão romano, Deus de todo jeito. Em geral, as dominações, elas são também culturais. Você domina um povo e abafa aquela cultura, né? Destrói a cultura e implanta a sua. Os romanos não, eles agregavam a cultura a deles. Então o Império Romano domina uma sociedade qualquer, e ela fala, então pega esse Deus esquisito aí e coloca no meu panteão, agora faz parte do panteão romano. E era até uma forma de garantir a dominação cultural, logo agregando a cultura. Para quem é da sociologia, é o processo de aculturação religiosa. Fala isso no Enem, que o examinador gosta dessas palavras diferentes assim, né? Os deuses do panteão romano, eles exigem adoração para acalmar a fúria deles. Em geral, você adora um deus romano para ele não vir para cima de você. Se tem seca, se não colhe, é porque falta adoração, falta sacrifício. Tem que sacrificar, às vezes, uma criança, porque eles gostam disso. E nós vamos notar. Isso quando não é... A palavra difícil de dizer aqui, mas é quando não é uma cerimônia sexual. Existem muitas sacerdotisas da época que são prostitutas cerimoniais. Que a adoração a alguns deuses exigia dentro do templo esse tipo de culto que envolvia orgia sexual. Aí vem o historiador falar que não, que isso é ponto de vista e tal. Mas não, quando vem para você falar veja bem, cuidado. Em geral, o veja bem, eu estou tentando te enrolar com uma história aqui. Não, que isso, o panteão romano não tinha esse tanto de Deus, não. Não, Paulo em Atenas encontra o altar ao Deus desconhecido. Tão preocupado em ter deuses para todo lado, lá em Atos 17, os versículos 16 em diante, vocês vão encontrar o altar ao agnostos theos, né, ao Deus desconhecido. Aí Paulo aproveita a deixa, e diz, olha, eu vim apresentar para vocês esse Deus aqui que vocês adoram sem conhecer. Que é o Deus que eu não conheço, o agnostos theos. Na mitologia grega, tem algo semelhante. Né? Todo mundo aqui sabe dos deuses do panteão grego. Né? Os deuses são bonitos, são eternos, são poderosos. Mas eles têm um grande problema. Eles são corruptos, eles são raivosos, eles são vingativos. Toda a história que vocês escutam aí de um deus grego, quando eles vêm, é um problema. Está lembrado da Pandora? Carregava uma caixa na mão com todas as virtudes do mundo. Ela tropeça, a caixa abre, e todas as virtudes se perdem. Senão a esperança está dentro da caixa de Pandora. Quem aí leu a Ilíada do Homero, viu o casamento de Peleu e Tétis. A deusa Eris não foi chamada para o casamento, colocou uma maçã, um pomo na mesa, escrito, para a mais bela. Está armada a confusão. As deusas Hera, Atena e Afrodite começam a brigar no meio da festa, decidir quem era a mais bela. Zeus não quer confusão, chama um pastor, Paris, para decidir quem é a mais bela. Como corrupção não é problema, as deusas vão subornar Paris para que ele decida a favor delas quem é a mais bela. A deusa Atena oferece vitória nas batalhas. Ele, opa, essa oferta aí é boa. A deusa Hera oferece sabedoria. Sabedoria, o
que eu quero com isso? Ser sábio. E a Afrodite oferece uma mulher linda e apaixonada por ele. Ele, opa, essa oferta aí é boa. Ele declara que Afrodite é a mais bela da festa e ele ganha a Helena de Troia. E aí vocês sabem que a guerra de Troia dura 10 anos. Eles contam essa história, né, a partir daqui. Uma tecelã chamada Aracne tecia muito bem. E ela comete o erro de dizer que ela podia tecer melhor que a deusa Atenas. Atenas escuta isso e fala, não, como pode essa humana achar que pode tecer melhor que eu? E ela desce e desafia a Aracne a tecer com Atenas. Ela não consegue ser tão boa quanto a deusa, e a deusa Atena pune ela, transformando em uma aranha, para que ela tenha que tecer o resto da vida pendurada na própria teia. Resumindo, irmãos, não mexe com os deuses gregos, não. É confusão. Toda vez que um deus grego aparece, é para dar problema para você. Deixar de adorar um deus do panteão romano é confusão. E aí Marcos vem e me apresenta Jesus, que nunca fez mal para ninguém. Ele vem cá e apresenta Jesus, que expulsou demônios, que curou doentes, que trouxe palavra de salvação, e que se ele fez mal a alguém, foi a ele mesmo, morrendo pelos pecados da humanidade, para que todos pudessem ser salvos. Então, eu vejo na narrativa do Evangelho, essa clareza do que Jesus tem a oferecer para nós. E do que ele, sem obrigação nenhuma de fazê-lo, veio e nos deu. De quando Jesus veio e se entregou em sacrifício. Os demais deuses, além de falsos, além de contos e fábulas, eles exigem muito sem dar nada em troca. Enquanto o nosso Deus, que criou o mundo e que enviou seu Filho, nos dá tudo sem exigir nada em troca. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Agora os irmãos entenderam por que tantas vezes nessas lições de Marcos aparece a palavra servo. Ele, sendo Deus, veio ao mundo para servir, como servo de Deus, para servir, a obedecer a Deus, servindo a sua vontade, como de certo modo para servir a nós, com palavras, com a própria salvação, nos dando todas as coisas. Quem quer servir o exemplo de Cristo, deve servir a todos, deve servir aos demais. E essa é a grande lição. Se Jesus veio ao mundo para servir, e eu que sou um servo de Cristo, devo servir muito mais. A todos. Jesus serviu a quem maltratava ele, a quem não acreditava nele. Jesus amou quem não o amou de volta. E é nessa hora que eu mais tremo para falar aqui, porque eu não estou conseguindo amar quem não me ama de volta. Está difícil servir quem não me serve em troca. Os irmãos aí já passaram dessa fase, mas eu ainda estou nessa. Oh Deus, muda meu coração. É porque eu não estou conseguindo seguir os passos do Senhor. E aí Marcos vem me apresentar a Cristo, com a autoridade de um legítimo mestre. Os judeus até hoje são muito preocupados com a educação formal, com a educação dos filhos, com a preocupação de que a sociedade evolua academicamente. Primeira coisa que Marcos faz é nos apresentar Jesus como um grande mestre. Capítulo 1, do versículo 21 e 22, ele é um legítimo mestre. Maior que os fariseus da época, maior que os saduceus. Um mestre. No capítulo 2,
Jesus é aquele que tem poder para perdoar os pecados. Capítulo 2, versículo 5 em diante. Ainda no capítulo 2, Jesus é Senhor sobre o sábado. E os judeus tinham aquele cuidado em guardar o sábado. Que o sábado é o sábado santo, é o sábado do Senhor. Tem até uns crentes aí empolgados em guardar o sábado, porque Jesus guardava o sábado. Aí eu pergunto se na resolução de Atos 15, os apóstolos decidiram algo sobre o sábado dos gentios, né? Aí eles não sabem o que me responder. Mas eu... Só essa deixa aqui, Atos capítulo 15, tal, chamado Concílio de Jerusalém, tem uma resolução acerca da guarda da lei pelos gentios. Bom, então está muito claro lá, em relação não somente ao sábado, mas a muitas outras coisas. Jesus é o mestre, Jesus ele tem poder para perdoar pecados, e ele é o Senhor do sábado. Aí alguém pode acusar, não, mas isso aí é fácil falar. É fácil falar que eu perdoei pecados, é fácil falar que eu mando nessa lei aqui. Então tá bom. No capítulo 3, Marcos deixa claro a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Uma pergunta que eu sempre faço: tem demônio no Antigo Testamento? Vocês acham que passou a existir só depois do Novo? Tem demônio no Antigo Testamento, só que ninguém tinha autoridade para expulsar demônio, ninguém sabia o que fazer com o demônio. Em Jesus é que nós recebemos essa autoridade. É Jesus que veio libertar, inclusive essa liberdade espiritual. Mas aí alguém pode acusar. Mas isso aí foi combinado. Jesus combinou com uns 2 ou 3 ali para falar que estava endemoniado, depois falar que foi liberto. Tá bom. Nos capítulos 4, verso 35 a 41, capítulo 6, verso 42 em diante, Jesus tem poder sobre a natureza. Ele acalma a tempestade, é um exemplo. Vai lá, combina com o furacão agora. Combina com o tsunami. Quando Jesus tem poder sobre a natureza, fica muito claro que ele tem poder para perdoar pecados, que ele tem poder sobre o sábado, que ele é um legítimo mestre e que a natureza se rende a ele. Irmãos, tanta tecnologia como nós temos hoje, temos vacina, temos remédio, e até hoje o que a gente pode fazer com furacão, terremoto, maremoto é esconder, né? O melhor que eu posso fazer é tentar prever o tempo e sair da frente. Aqui é Jesus que fala: mar, chega. E o mar acalma na hora. Está escrito aqui. Jesus é Senhor sobre a natureza, sobre forças incontroláveis para qualquer um de nós. E Marcos revela isso. Eu já falei muito sobre o panteão aqui, mas os deuses gregos, cada um está no seu quadrado, né? O Poseidon está no mar, só manda lá. Jesus está na terra, manda na terra, vai para o mar, manda no mar também, né? Deus fraco. Onde Jesus está, lá está a autoridade. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Cristo. Jesus tem autoridade sobre a lei, autoridade sobre o templo. Capítulo 11, capítulo 12. Eu vejo Marcos falando sobre isso. No capítulo 4, versículos 10 e 11, Jesus está bem claro que Jesus tem autoridade sobre os mistérios do reino de Deus. Então, esse é o Cristo. É sobre esse Jesus que nós falamos diariamente. Para mim, uma grande marca da igreja saudável, da igreja verdadeira, é aquela que prega a Cristo diariamente. É aquela igreja que se reúne para orar a Cristo, para adorar a Cristo e para pregar a Jesus, dia após dia, culto após culto, falando de Cristo,
entregando a mensagem da salvação, convidando pessoas ao arrependimento, porque só Ele é Senhor sobre todas as coisas, só Jesus. Nós perdemos tempo quando citamos outros autores, nós perdemos tempo quando falamos de outras pessoas, e eu ganho muito quando eu falo de Cristo. A igreja ganha muito quando fala de Cristo, quando medita na palavra da salvação, quando lê as Escrituras, quando aceita a minha sugestão de série aqui, uma franquia com 4 temporadas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A fama de Jesus começa a correr. Claro que sim. As pessoas chegam perto de Jesus, são curadas. Os endemoniados são libertos. Quem está oprimido tem aquela mensagem, a palavra que acalma o coração. Quando uma tempestade vem, Jesus acalma a tempestade. No capítulo 4 surge a pergunta, Marcos 4:41. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Ao longo dos evangelhos eu vejo essa pergunta: quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? No capítulo 8, nós já lemos o texto juntos, Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Marcos 8:27. Quem dizem os homens que eu sou? E no 29, ele pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Tem 2 perguntas-chave aí que são uma virada na narrativa dos evangelhos. No capítulo 7, lembra que Marcos está em ordem cronológica. Bom? O versículo 24, no versículo 24, Jesus está num território não judeu. E mesmo fora das terras de Israel, ele faz milagres. Do 24 ao 30 do capítulo 7, ele expulsa demônio. Nos versos 31 até o 37, ele cura um surdo. E o capítulo 8 começa com Jesus fazendo a grande multiplicação dos pães. Fora do território dos judeus. Deixando bem claro que a autoridade de Jesus é sobre toda a terra. Não existe um cantinho que Jesus não vai. Outro dia eu comentei com os irmãos aqui, quantas vezes alguém me fala: pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conhece o meu problema. Aí eu respondo: mas então você está dizendo que existe um cantinho lá que Jesus não vai? Você está me dizendo que existe uma categoria de problema que Cristo não tem autoridade? Você está dizendo que existe um grau de vício que Cristo não tem poder lá dentro? Esse não é o Cristo que eu sirvo. O Cristo que eu acredito, que eu confesso todos os dias, Ele tem poder sobre todas as coisas, em qualquer lugar. E os capítulos 7 e 8, que é o tema específico que eu estou com os irmãos aqui, eu estou em um território que não é judeu, estou em território gentil, e eu tenho uma cura, tenho uma expulsão de demônios, eu tenho a multiplicação de pães. Até o versículo 10. Eu tenho a autoridade de Jesus, não está limitada a nada. Se existe uma limitação, se existe, é o vínculo à fé das pessoas. Jesus nunca fez milagre para aparecer. Nunca fez milagre para dizer: eu sou o Cristo. O milagre era sempre de acordo com a fé de cada um. Quem nunca leu a expressão: a tua fé te salvou? Seja feito conforme a sua fé. Quem se aproxima de Cristo e tem fé, esse vai receber algo. Sem fé, não vai receber nada. Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se existe uma limitação, é a minha limitação de não ter fé em Jesus.
Eu até prefiro falar que Jesus não tem poder, ele é o poder. Né? Ele é o poder. O poder existe porque Jesus concede a existência do próprio poder. É assim que eu preciso crer em Jesus. Então, no capítulo 8, eu encontro essa sequência na narrativa bíblica, que termina a multiplicação dos pães, que até tem autor que faz a relação de assim como do nada caiu o pão do céu lá no Egito, enquanto o povo pregnava no deserto, Jesus multiplica os pães mais uma vez no deserto e todo mundo come e fica saciado, com o poder dele. Muita gente faz essa ligação, essa relação. Jesus tinha um interesse triplo nessa pergunta. Para vocês, quem eu sou? Jesus quer ensinar que ele era Jesus. Dizer o que virá pela frente e o papel dos discípulos nessa jornada messiânica. O papel dos apóstolos, que mais à frente eles serão chamados de apóstolos. João 8, 27. Quem os homens dizem que eu sou? Olha para a sua Bíblia aí, o Marcos 8 e o 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Olha a resposta. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda outro, um dos profetas. E eu passo o olho nessa resposta, e eu não entendo a profundidade dessas respostas. João Batista. Estão lembrados que João Batista vem antes de Jesus? E que ele começa pregando o batismo do arrependimento? Ele mesmo batiza Jesus. No capítulo 6 de Marcos, João é decapitado, ele morre. Muita gente diz que Jesus, na verdade, era João Batista que ressuscitou e agora estava fazendo os milagres. Então existia essa lenda de dizer que aquele, na verdade, era João Batista que tinha ressuscitado. Se os irmãos confirmarem no capítulo 6, conta da morte de João Batista. Elias, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. Malaquias capítulo 4, versículo 5, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e fala assim: e enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Muita gente acha que Jesus, na verdade, era Elias que tinha voltado do céu. Vamos lembrar que segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, passa uma carruagem de fogo e Elias sobe aos céus. Então Elias não morreu e foi enterrado. Então tinha gente dizendo que na verdade era João Batista ressuscitado, que fazia milagres. Outros diziam que Elias tinha voltado, cumprindo Malaquias 4, 5, e estava lá fazendo milagre. E outros dizendo, é outro profeta. Vamos resumir? Jesus é qualquer um, menos o Messias. É João Batista que ressuscitou, é Elias que voltou, é Abacuque, é Amós, é Naum, é Moisés, é todo mundo, menos Jesus. Agora eu entendo por que Jesus olha para os discípulos e pergunta: e para vocês, quem eu sou? Essa pergunta não foi um simples diálogo. A pergunta do versículo 29, ela tem esse fundamento. Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo. E aqui tem um jogo de palavras. Observem o artigo definido, o Cristo. O artigo definido é usado para indicar exclusividade. Anota essa que cai no Enem. Tá? Os reis de Israel, eles são Cristo. Jesus é o Cristo.
João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro olha e fala: cremos que tu és o Cristo. O Senhor não é um profeta qualquer que se levanta com poder. O Senhor não é alguém da nossa tradição que por acaso apareceu aqui do nada. O Senhor não é um milagreiro qualquer. O Senhor é o Cristo. O Senhor é aquele de Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe darás um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará Emanuel. Pedro está dizendo: o Senhor é aquele que o profeta Isaías, e não apenas, profetizou que viria. Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Pedro está dizendo: eu creio que o Senhor é o sol da justiça, que traz salvação. Então não era só uma simples pergunta: e para vocês quem eu sou? Eu quero saber se vocês creem que eu sou o Cristo, ou se eu sou mais um milagreiro que tem por aí. Se ele é o Messias poderoso, se aquele que estavam andando com os discípulos era o Cristo prometido, ou se era outro qualquer. João 1:29, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nota o singular, que tira o pecado do mundo. 1 João 2:2, se Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Propiciação é a mesa onde o sacerdote colocava o animal para ser sacrificado, o propiciatório. Aí João vai dizer que aquele propiciatório do animal, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Se aquele que estava na frente dos discípulos era de quem o autor de Hebreus falou no versículo 3 do capítulo 1. Hebreus 1, versículo 3. É o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua mão poderosa. Porque em Gênesis capítulo 1 fala: no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Mas em João capítulo 1 fala que sem ele, sem a palavra, sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus estava esclarecendo ali, se os discípulos entendiam que ele era o Cristo. E os irmãos que vão ler o Evangelho de Marcos até o final dessa série de lições vão perceber uma virada na narrativa a partir do capítulo 8. A partir do capítulo 8, Jesus vai falar do sofrimento que ele vai passar. Durante 3 vezes ele fala. No final do capítulo 8 ele fala pela primeira vez do sofrimento que Jesus vai passar. Os fariseus já estavam procurando algo para acusar Jesus. Já tinham tentado acusar do sábado, já tinha tentado mexer com ele, e aqui a narrativa começa a apontar para isso. Então era preciso que os discípulos soubessem muito bem quem é o Jesus que eles estão seguindo, quem é aquele que eles estão seguindo. Queridos irmãos, eu preciso crer que ele é o Cristo, o único e verdadeiro Filho de Deus, que é o Salvador do mundo. E os versículos que eu li com os irmãos: o esplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tem salvação sob as suas asas. Quem é Jesus para você? Para muita gente, Jesus é o cara legal da palestra coaching que vai potencializar o meu potencial. Para muita gente, Jesus é um milagreiro qualquer. O que eu estou precisando hoje? Eu estou um carro novo, então eu vou na igreja, que tem um culto lá que é bom para ganhar carro. Quantas vezes, irmão, vamos comigo para a igreja. Hoje é culto de quê? É culto de adorar a Deus, culto de cantar. Não, que dia da prosperidade, que eu estou precisando
É o Jesus fast food, né? É o Jesus da campanha. E ai dele se não fizer, porque a campanha eu fiz. Jesus é o seu amiguinho, que quando ninguém te quer, Jesus está lá. É isso mesmo. Jesus é seu crush. Na internet vocês acham isso. Sei lá o que isso quer dizer, né? Crush para mim é um refrigerante. Mas talvez seja, né? Cada um tem o seu Jesus, né? Já me disseram isso. Eu tenho o meu Jesus, você crê no seu. Então Jesus é sabonete, né? É creme de cabelo. Você vai lá e escolhe o seu. Cabelo crespo, liso, né? Aí cada um escolhe seu Jesus e pronto, né? Produto do fast food. Jesus é aquele seu crush que você dá a chave do quarto para ele entrar a hora que quiser e deitar no seu colo, você deita no colo dele. Tem uma música gospel dessa aí, ó. Eu não sei se a música é para Jesus ou para o namoradinho da cantora gospel. Mas tem um negócio de chave do quarto aí, Jesus vem e deita no meu quarto, entra no meu quarto. Eu queria ser o pai dessa menina. Para saber quem é esse Jesus que está entrando com a chave do quarto que ela deu. Tem Jesus motoqueiro, tem Jesus roqueiro, tem Jesus travesti, tem Jesus negro, coreano, tem Jesus TikTok, tem Jesus fazendo selfie na mesa da ceia, tem Jesus apertando a mão do Hulk, machucando o Hulk do aperto de mão forte de Jesus, que é mais forte que o do Hulk, tem Jesus brincando de roda-roda. Na internet aí vocês veem isso todo dia. Não é possível que é só eu. Tem Jesus salvando o super-homem. Mas eu pergunto para os irmãos, quem é Jesus para você? Esquece quem Jesus é para o mundo. Quem é Jesus para você? O pessoal vem me mostrar a foto do carnaval. O carnaval estão falando mal de Jesus. O carnaval está saudando demônio. Aí eu tento ser sábio com o meu pastor, mas eu não dou conta. Quando eu crescer, eu quero ser que nem meu pastor, que é sábio. Eu respondi assim, irmão, é carnaval, você queria o quê? Não me assusta o mundo ser assim no carnaval, me assusta o crente estar assistindo. E me assusta eu conversar com o crente e o assunto ser o carnaval. Isso me assusta. Porque tudo que eu vi do carnaval esse ano foi em grupo de crente, não foi em grupo de mundano. Aí eu fico vendo o crente dando luz a esse tipo de coisa. Vou perguntar de novo, quem é Jesus para você? Há muitos anos eu fiz uma reflexão, li com os irmãos aqui. Eu fiz algumas ampliações e quero ler com os irmãos. Eu chamei de Estou Desviado. Estou desviado desta igreja e deste Cristo que pede dinheiro em troca de milagres. Que ao invés de dizer, vai e não peques mais, diz ao pecador, venha e traga a sua oferta. Estou desviado dessa igreja que trocou o poder de Jesus pelo poder dos objetos sagrados, em que não se ora mais em nome de Jesus, mas confia no poder do óleo, da fita, do lenço, do martelo, da rosa, do tijolo e até do feijão ungido. Estou desviado deste Cristo que gosta tanto de dinheiro, de empresários e da classe média ascendente, mas esquece do pobre e do necessitado. Estou desviado deste Jesus que em nome dele se diz eu tenho prata e ouro, mas em nome dele não pode se dizer levanta e anda. Estou desviado desse Cristo pregado em tantas igrejas. Esse Cristo a igreja desconhece. A verdadeira igreja desconhece. Esse Cristo é vaidoso, egocêntrico, ganancioso. E este Cristo eu não encontro nas Escrituras Sagradas. O meu Jesus foi um homem simples e humilde. Poderia ser o mais rico de todos os homens, mas escolheu nascer pobre. Seu primeiro berço foi uma manjedoura. Jesus entrou no mundo desassistido de bens materiais.
trouxe a mensagem da salvação andando pelas ruas, sem ostentar nada desse mundo. Quando esteve num barco, o barco não era dele. Entrou em Jerusalém montado em um jumento, e sequer um jumento era dele. Quando foi crucificado, carregou a cruz, e a cruz também não era dele, era minha. Eu pequei, mas ele carregou a cruz. Quando Jesus morreu, até o túmulo era emprestado. Jesus não tinha literalmente onde cair morto. O meu Jesus ensinou sobre o reino dos céus, fez milagres, trouxe alegria para muitos, ensinou sobre a necessidade de tomar a cada dia a nossa cruz e o seguir. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isaías 53, eu quero ler com os irmãos na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a atenção ou nos agradasse. Ele foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele era como ninguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando e que Deus estava o maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Eu li Isaías 53, do 1 até o 6. E eu pergunto de novo para os irmãos, quem é Jesus para você? Baixe a sua cabeça. Senhor, me perdoa por eu não ter a fé que eu preciso ter no Senhor. Meu Deus, me dá a revelação da sua palavra, de quem é o Senhor. Meu Deus, me ensina a seguir ao Senhor Jesus, na sua simplicidade e profundidade. Me ensina a ser um servo fiel do Senhor, que ama a sua palavra, que confia unicamente no Senhor e no seu ensino. Meu Deus, não despreza a mim enquanto seu servo pecador, mas perdoa os meus pecados.